Olá, pessoal. Vamos aqui dar sequência ao nosso Casa Marx Entrevista, programa do Instituto Casa Marx, uma iniciativa do recém-lançado site do Instituto, né? Vocês podem acessar no www.casamarx.com.br. E lá vocês vão encontrar muitas coisas, revistas, cursos, livros, muito mais. Inclusive a inteligência artificial Chat Marx, em que vocês vão poder acessar. Essa inteligência é uma inteligência a favor da difusão do marxismo, né? Tá muito bacana lá, sugiro todo mundo ir conhecer o Chat Marx e conhecer o conjunto do site. Além disso, eu queria divulgar para vocês a nossa campanha financeira no casamarx.com.br, apoie, que vem no sentido de expandir o projeto da Casa Marx, né, que a gente tem hoje em São Paulo, e quer expandir nacionalmente, e também as iniciativas do Instituto Casa Marx. Hoje a gente está recebendo, com muito prazer, o professor Fábio Querido, que é professor livre-docente do Departamento de Sociologia da Unicamp, autor de Michel Lovy, Marxismo e Crítica da Modernidade, e Daniel Ben Said, Intelectual em Combate. Recentemente, ele publicou a obra que gostaríamos de tratar nessa entrevista, Lugar Periférico, Ideias Modernas aos Intelectuais, às Batatas. Esse é o livro aqui, ó, para vocês conhecerem. Aí vou pedir para a nossa cara Camila colocar o Fábio agora na nossa chamada. Fábio está aí junto com a gente. Agradecer você, a generosidade dessa entrevista. Vai ser um prazer poder falar do livro e conversar com você aqui. Eu que agradeço. Prazer é meu. Maravilha. Fábio, eu queria, na verdade, começar falando um pouco, você comentar um pouco sobre o livro, né? Particularmente o ângulo que você quis trazer no livro, e para instigar essa pergunta, falar um pouquinho sobre esse subtítulo que você deu, né? Aos Intelectuais Paulistas das Batatas. O que isso indica sobre o significado do livro, sobre o ângulo e uma crítica que você está trazendo em relação, né, uma abordagem que você está trazendo em relação à interpretação desses intelectuais? Bom, primeiro queria reforçar o agradecimento. Para mim é um prazer estar aqui com o Yuri e aqui na Casa Marx. Então é um grande prazer poder discutir o livro aqui com vocês, então agradeço muito o convite. Bom, é bem interessante a sua questão, né? Um pouco o que eu tentei fazer no livro, assim, acho que a ambição de fundo, eu diria que acadêmica, né, o resultado de uma livre docência, mas antes de tudo, ou acima de tudo, não é, política também, tentando entender as ressonâncias políticas, não é? Tentei um pouco fazer um balanço, vamos dizer assim, de uma tradição intelectual, de uma geração intelectual, ainda que tenha subgerações aí no meio, não é? Que começa lá em 1958, com essa espécie de mito de origem, esse grupo de jovens professores, jovens alunos pretensiosos, que pretendiam ler o Capital e ler de forma rigorosa, contra as leituras que eles consideravam simplistas, oriundas do Partido Comunista ou de outros movimentos ou autores, não é? E eu tentei um pouco fazer um balanço, portanto, tentando traçar o que quer dizer, quais os desdobramentos que se deram ao longo do caminho, até mais ou menos a década de 90, avançando um pouco para o século XXI, para os anos 2000, quais os caminhos que deram, né, que se desdobraram essa tradição intelectual, não é? Porque não é nada óbvio, vamos dizer assim, uma tradição que nasce a partir de uma leitura de Marx, autores que se identificavam, portanto, como marxistas, não é? Mas que vão, ao longo do caminho, tomando caminhos, rumos bastante diferentes. Não é? Então, a gente tem, quer dizer, é uma tradição que emerge nessa leitura de Marx, que a partir daí, sobretudo através dos sociólogos do grupo, Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, em especial, não é? Vão tentar aplicar, vamos dizer assim, não é? Ou mobilizar, melhor dizendo, esse marxismo discutido no Seminário do Capital, para entender a sociedade brasileira. Não é? É aí que eles entram no debate brasileiro, no início dos anos 60, quer dizer, no momento do ciclo, do chamado ciclo nacional desenvolvimentista, não é? E entram de uma maneira crítica. Não é? O Fernando Henrique, em 63, vai defender uma tese de livre docência, por exemplo,
Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil, em que ele questiona, ainda que num trabalho mais acadêmico, mas que carrega essa dimensão política de fundo, porque ele questiona uma tese que era hegemônica na esquerda da época, que era a ideia que estava no ISEB, na CEPAL, ou mesmo no Partido Comunista, né, na ideia de que era preciso identificar uma fração mais progressista, ou nacional da burguesia, com a qual a gente faria, os trabalhadores, as classes subalternas, fariam uma aliança visando um processo de desenvolvimento nacional para mais para frente, no caso do Partido Comunista, se pensar no socialismo, se fosse o caso, quer dizer, mas a ideia das etapas da revolução, né? E ali nessa tese o Fernando Henrique mostrava que, na verdade, essa burguesia nacional não existia. Quer dizer, que essa burguesia que seria essa fração mais progressista e mais nacional, não é, da classe, no fundo, o que falava mais alto era o seu vínculo com as frações mais vinculadas ao capital externo, ao imperialismo e assim por diante. Ainda que isso é interessante no argumento dele, ainda que isso muitas vezes entrasse em contradição com os próprios interesses econômicos dessa mesma burguesia. Não é? Mas aí a solidariedade política de classe falava mais alto do que eventuais discordâncias de interesses econômicos entre as frações da burguesia. Né? Isso é interessante. Então, uma tradição que entra nesse debate com uma crítica que a gente pode dizer, ainda que limitada, socialmente, politicamente limitada, estava lá um pouco na ilha da USP, em grande medida, não é? Mas que entra com uma crítica à esquerda da tradição hegemônica na esquerda da época. Não é? Então, o que é interessante é como essa tradição, portanto, ela vai se desdobrando no tempo. Né? E o Fernando Henrique, claro, é a expressão mais conhecida, não é, dessa história toda pelo papel que ele vai assumir 3 décadas depois, mas aí com uma perspectiva bastante diferente dessa do jovem Fernando Henrique desafiando os argumentos do Partido Comunista, desafiando com argumentos que vale lembrar, ainda que não com as mesmas ressonâncias políticas, mas argumentos que o Mário Pedrosa e os trotskistas vinham enfatizando desde os anos 30, que a Polop, mais ou menos na mesma época, também estava afirmando, ou seja, contra a ideia de uma burguesia nacional progressista, não é? E 3 décadas depois, como a gente sabe, ele vai se tornar um presidente aí à frente de uma coalizão liberal conservadora, e o presidente que vai de fato levar adiante, não é? Implementar ou melhor, impulsionar, não é, a integração do Brasil à globalização neoliberal, que para ele era inevitável, não havia alternativa. Aliás, esse é um típico argumento liberal. Não é? Então, o que me estimulou nessa história toda, não é um pouco, acho que, claro que o exemplo do Fernando Henrique serve como um parâmetro negativo, se a gente quiser, não é? Mas o que me estimulou portanto, ver o que saiu daí, ver como essa vertente se tornou dominante, rompendo com as origens, não é? Como isso, de alguma maneira, o impacto que isso teve em outros autores que ainda se mantiveram mais fiéis, ainda que com mudanças e com nuances, mas mais fiéis a esse marxismo originário, vamos dizer assim. Então, eu tentei traçar um pouco quais as vertentes que saíram daí, não é? E, claro, tem uma vertente que vai dar um pouco depois, a gente pode falar sobre isso depois, mas que vai dar na formação do PT, que vai se engajar na formação do PT, não é? E que vai se manter na oposição ao neoliberalismo do Fernando Henrique nos anos 90. Eu penso aqui no VFOR, antes de ir para o próprio PSDB, de se aproximar do PSDB, de se tornar ministro da Cultura do Fernando Henrique, na Marilena Chaui, Marco Aurélio Garcia, que foram do coletivo Desvios, dentre outros. Né? Uma outra peça dessa engrenagem, que seria uma outra vertente, é o Roberto Schwarz, que é alguém que, de certa maneira, também se aproxima do PT, mas que tem a singularidade de, ao contrário da Marilena Chaui, mesmo do VFOR, de tentar um pouco deixar de lado a reflexão sobre as questões da dependência, da periferia, a questão nacional. O Roberto Schwarz tenta ainda articular essa reflexão com uma reflexão de classe, mas ele tenta juntar essas duas dimensões. E a terceira vertente, digamos assim, que é a que marcou, infelizmente, os espíritos, porque, enfim, o antigo sociólogo marxista que se torna um presidente neoliberal, é essa do Fernando Henrique,
secundado, vamos dizer assim, por o seu cão de guarda filosófico, que era o Gianotti, que foi outra peça importante dessa história toda, não é? E aí, nesse caso, as batatas do subtítulo do livro, para terminar de responder a sua questão muito interessante, elas vão exatamente para esses autores, né, para esses intelectuais, sobretudo para o Fernando Henrique e para o Gianotti. Não é? Aí é uma brincadeira, claro que eu estou glosando aqui o próprio Roberto Schwarz, por sua vez, glosando o Machado de Assis, né? Mas isso está lá no Quincas Borba, do Machado de Assis, onde ele, um pouco é uma ironia, os vencedores ficaram com as batatas, quer dizer, mas ao preço de se adaptar. Não é? Então, um pouco essa ideia para caracterizar essa vertente que acabou se tornando hegemônica nesse sentido específico, não é? Que eles venceram, mas ao preço de se adaptar àquilo contra o qual eles se voltavam originalmente, vamos dizer assim, né, para simplificar. Então, a eles as batatas, mas com muita ironia e com muito elogio, se a gente quiser, àqueles e aquelas que, de alguma maneira, continuaram resistindo com todos os limites que, claro, eu também tento apontar no livro. Maravilha. Eu vou seguir um pouco a sequência do livro, partindo desse sentido geral, sobre a questão do mito fundador, né? Começando pelo próprio grupo do Capital. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa própria noção, né? Discorresse um pouco mais sobre essa questão do mito fundador, inclusive você apresenta ali um pouco uma certa alternativa que o grupo colocava, né, as fricções ou tensões que tinham com o próprio Florestan Fernandes, que acho que é um tema muito interessante até para as novas gerações conhecerem, na verdade, como foi se formando e tal. Você poderia falar um pouco mais quem compunha o grupo, como ele se desenvolveu, qual foi a importância aí naquele contexto? Uhum. Era o interessante dessa história toda, como eu disse, né, que de início era um grupo, digamos, bastante despretensioso, sobretudo no sentido político. Quer dizer, no limite era uma proposta até bastante tradicional, escolar. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Né? Então, eram jovens professores, que eram professores assistentes, os que já estavam se formando na própria USP, não é? E se formando junto com as primeiras gerações, a primeira geração, a gente pode dizer, de professores brasileiros mesmo, né? Vale lembrar que a USP, de início, a partir dos anos 30, quer dizer, como ela tinha pretensão de ser uma universidade moderna, de corte europeu, ou seja, que é um pouco o modelo da nossa universidade até hoje, a ideia de articular ensino e pesquisa, não é? Eles lidaram com o impasse do fato de que não tínhamos, a partir desse critério, professores e professoras brasileiros que pudessem assumir, não é? Ou não em quantidade suficiente. Então, a ideia foi trazer professores franceses, não é? Vai ser mais ou menos nos anos 40 para os 50 que vai começar um processo de substituição de importações, vamos dizer assim, que os brasileiros vão assumir à frente da cena. E aí o Florestan Fernandes vai ser a grande figura dessa história toda na sociologia. Em 54 ele assume oficialmente a cátedra de Sociologia 1 e a partir daí ele imprime mesmo uma certa ideia de sociologia, não é, que vai ser muito importante, que vai marcar os espíritos, não é, e que vai gerar reações positivas e também reações negativas, né, digamos, reações de contraposição a essa concepção que ele tinha de sociologia, né? Então, esse seminário do Capital, ele é formado por alguns jovens professores, como o Fernando Henrique e o Ottaviani, que eram dois professores vinculados ao Florestan Fernandes, que faziam tese de doutorado, eram orientandos do Florestan Fernandes. Uma outra figura central que era um jovem professor também, que vai ser uma espécie de autoconsciência filosófica do grupo, José Arthur Gianotti, né, que estava na filosofia, professor de filosofia, não é? E a Ruth Cardoso também participou, e esses professores, como eles queriam ler o Capital e ler cotejando com o original alemão, não é? Eles tiveram a ideia de chamar alguns jovens alunos também que tinham origem austríaca, no caso, judeu-austríaca, mas de cultura alemã, de língua materna alemã, para compor o grupo e ajudar nesse processo. Então, eles chamaram o Paul Singer, que na época era estudante de economia, não é, militante de uma organização luxemburguista, Liga Socialista Independente, que depois daria um pouco na Polop, o Michel Louvi, que também era militante desse grupo, era estudante de ciências sociais,
e o Roberto Schwarz, além de outros como o Vefor, por exemplo. Michel Louvi, Vefor e Roberto Schwarz eram da mesma turma de ciências sociais na época, né? E a ideia que veio do Gianotti, né? O Gianotti tinha passado um tempo na França, e ele trouxe uma ideia muito tradicional até da epistemologia francesa, de dois filósofos chamados Marcel Guerreau e Victor Goldschmidt, que era a ideia de uma leitura estrutural do texto, ou seja, uma leitura cerrada mesmo, uma ênfase no texto, não é? Então, uma leitura passo a passo do Capital e assim por diante, e, se possível, cotejando com o alemão e tentando extrair daí, porque a ideia também era um pouco de, bom, Marx é um autor importante na grade de Ciências Sociais e de Filosofia da USP, mas ele é só um autor dentre outros. E esses jovens professores tinham a intuição que, na verdade, talvez ele fosse o autor mais importante do que os outros, sem desmerecer os outros, evidentemente, mas que talvez ele era o autor mais fundamental do que um clássico entre outros. Né? Isso um pouco que estava na ideia deles. Né? E para isso era, portanto, necessário ler o Marx de maneira rigorosa, até dessa forma tradicional. E claro que aí também a ressonância política de fundo era a ideia de que a leitura que era feita do Marx nos âmbitos mais políticos, e claro que aí tinha um certo elitismo acadêmico também, que se misturava com argumentos razoáveis e até corretos do meu ponto de vista, era de que o marxismo que era refletido, que era realizado nesses grupos políticos, era precário, vamos dizer assim, intelectualmente precário, sobretudo do Partido Comunista. Né? Como eu disse, havia um certo elitismo aí nessa crítica, mas que também, de uma certa maneira, dava conta de algo que, de fato, era verdadeiro, que, de fato, o Partido Comunista, quer dizer, tendia a transplantar um certo marxismo que vinha da Terceira Internacional e que, por mais que tentava se adaptar à ideia de países coloniais e semicoloniais, era bastante mecânico, né? É um esquema muito mecânico, e eles tentavam encaixar o Brasil nesse esquema. Daí a ideia, por exemplo, que, de novo, vale remarcar, os trotskistas se opuseram, a ideia de resquícios feudais, que era preciso superar para desenvolver as forças produtivas, para depois a gente poder pensar, quem sabe, no socialismo lá na frente. Não é? Então, era um grupo que, de início, não tinha uma pretensão política explícita. Não é? Mas, como eu disse, vários desses participantes estavam realizando trabalhos na época. E aqui com destaque para o Fernando Henrique e para o Ottaviani, que eram orientandos do Florestan Fernandes, que na época se dedicava também a entender de uma maneira sociológica os problemas do subdesenvolvimento e assim por diante. O Florestan estava também nesse debate, né? Estava também no debate da questão racial e assim por diante, ou seja, o debate brasileiro. Né? E esses jovens alunos do Florestan, com essa experiência do Seminário do Capital, vão juntar a essa sociologia do Florestan um certo marxismo. Um marxismo que vinha muito através da filosofia do Gianotti, mas que, por exemplo, no caso do Fernando Henrique, ele trazia também o Lukács, História e Consciência de Classe, o Sartre da crítica à razão dialética, a ideia de um projeto para enfatizar, inclusive, a dimensão subjetiva, para escapar de um certo objetivismo. Né? Interessante o movimento do Fernando Henrique. E aqui é importante lembrar, em relação ao Florestan, que, na época, era um Florestan que valorizava o Marx, mas, como eu disse, o Marx como um clássico, entre outros. O Florestan havia sido trotskista, né, junto com Emílio Saqueta, mas nessa época ele tinha assumido mesmo a ideia de um ethos científico, que vinha do Robert Merton, sociólogo norte-americano, ou do Mannheim, ou seja, a ideia de uma ciência, não uma ciência neutra, não é? Mas uma ciência que se coloca como um imperativo categórico mesmo, como é preciso buscar uma ciência mais objetiva possível, porque esse é o único caminho, quer dizer, construir uma ciência moderna, o único caminho para contribuir, quem sabe, para o processo de modernização da sociedade brasileira. Então, era o Florestan, que na época depois um dos seus alunos, conhecido, Gabriel Kohn, vai dizer que era um eclético bem temperado. Ele usava Durkheim, Weber, Marx, outros autores também. Ele combinava. Então, Marx era um autor dentre outros. E o que esses jovens vão fazer, o próprio Florestan vai dizer que ele se sentiu desafiado pelos seus alunos, não é? Eles vão chegar com as suas teses de doutorado, ambas defendidas em 61, do Fernando Henrique e do Ottaviani,
não é, com uma abordagem que não hesitava em dizer que, na verdade, a dialética e o marxismo era uma forma de compreensão da sociedade superior em relação a outras contribuições, seja do Weber, do Durkheim, do estrutural funcionalismo e todo esse debate sociológico que o Florestan trazia. Então, isso também foi muito interessante. O Florestan, como a gente sabe, ele vai se radicalizar mesmo, vai se tornar o Florestan que a gente gosta, né? O Florestan mais interessante depois do golpe, e aí sim ele vai se tornar um autor que não vai hesitar lá, deputado constituinte em 1988, em chamar a Constituição de 88 de uma Constituição burguesa, que eles estavam assinando a contragosto, não é? Então é um personagem que vai se radicalizar e de uma maneira muito interessante, que vai se tornar um dos grandes intérpretes, vamos dizer assim, dos dilemas do Brasil, do capitalismo moderno brasileiro. Não é? Então, o que é interessante é que desse pequeno grupo vai sair uma série de trabalhos que depois vão se desdobrando, vão se tornando, vão inspirando novos jovens, mais jovens autores. A gente pode colocar o Roberto Schwarz, a Maria Silva de Carvalho Franco, que na verdade é dessa mesma geração do Fernando Henrique, não é? Fernando Novaes aí já na história, não é? Então foi gerando uma certa tradição intelectual, não é, que sobretudo a partir dos 70, aí sim vai começar a ganhar corpo político, ou melhor, vai ganhar desdobramentos propriamente políticos, não é? E não por acaso vão ser intelectuais saídos dessa tradição, para o bem ou para o mal, não é? Aqui, como vimos, tem um lado que foi para o neoliberalismo, puro sangue, não é? No caso do Fernando Henrique, mas acabou sendo dessa tradição a partir dos anos 70, na oposição à ditadura, depois dos 80, com a formação do PT e depois do PSDB, não é? Que participou de maneira central, decisiva, sobretudo no caso do PSDB, né? O PT é muito, felizmente, um processo muito mais complexo, não é? Um novo movimento operário, novos movimentos sociais, mas de qualquer maneira foram intelectuais que estiveram presentes na formação daqueles dois partidos que iriam hegemonizar a vida política brasileira até muito recentemente, né? Um deles ainda continua, aí hoje, quer dizer, o presidente da República é de um desses partidos do PT, mas agora numa outra história, num outro momento, a gente pode dizer, da vida política brasileira, não é? Então, a ideia de um mito, para concluir a resposta, a ideia de um mito de origem, não é? É porque, no limite, a importância desse tal seminário do Capital, não é? Ela é muito mais uma construção posterior, que carrega até um certo anacronismo, do que algo que estava colocado na época. Ela, quer dizer, criou-se essa imagem, esse mito, não é? Em grande medida idealizado, a partir dos rumos que muitos dos participantes desse grupo tomaram depois, e da importância que eles tiveram. Não é? Seja assumindo o caminho assumido pelo Fernando Henrique, secundado pelo Gianotti, mas seja tendo também uma importância na construção do PT, como no caso do Vefor, da Marilena Chaui, do Marco Aurélio Garcia, mesmo do Roberto Schwarz, não é? Ou ainda tentando manter, a partir dos anos 90, com essa ascensão do Fernando Henrique à presidência, né, e ascensão numa coalizão PSDB, PFL e companhia, não é? Tentando um pouco resistir, salvar essa tradição intelectual desse conformismo que estava se apoderando dela, parafraseando o Walter Benjamin, não é? Então, o Roberto Schwarz tentando resistir, se opor quer dizer, a essa imagem desse antigo marxista que se tornou um presidente neoliberal, desse antigo marxista que tinha criado esse grupo, esse seminário do Capital, não é? De alguma maneira, o Roberto Schwarz vai contribuir para essa mitificação, não é? Mas vai, ao menos no caso dele, vai contribuir para uma mitificação crítica, com perdão do paradoxo, na medida em que ele vai tentar resgatar, digamos, o que para ele ainda é um ímpeto crítico, né, uma nova intuição crítica sobre o Brasil, que saiu daquele grupo, que, claro, se perdeu, no caso de vários deles, e do Fernando Henrique em especial,
mas que para o Robert Schwarz ainda era uma tradição que devia ser resgatada, mas também, como ele diz, atualizada, não é, superados os seus limites, como ele vai colocar. Não é? Então, nessa história toda que se ficou esse pequeno grupo, inicialmente despretensioso, acabou se tornando esse tal seminário do Capital, que a gente fala tanto, talvez de maneira desproporcional, mas um pouco o meu interesse foi encarar o mito de frente, tomar ele a sério e tentar entender por que talvez tenha tomado essa dimensão tão desproporcional, se tratando de um pequeno grupo. Né? Para mim, isso, de alguma maneira, a minha intuição, por assim dizer, era de que isso era revelador um pouco da história, de um capítulo da história intelectual e política brasileira da segunda metade do século XX. Maravilha. Eu quero avançar para a gente pensar um pouco a transição, os anos 80, mas só para fazer um bate-bola, ainda para tirar uma conclusão sobre essa questão do grupo. Porque até você falou uma coisa interessante, que o Schwarz contribui com essa ideia, a maneira dele, do mito fundador, mas é interessante que ele faz uma crítica ao grupo, né? E eu queria perguntar para você, para o Fábio querido, assim, na sua visão, o que a gente pode extrair de crítica, mas pensando a ideia do estudo do Marx. Acho que, em algum sentido, você passou um pouco pela essa leitura tradicional, talvez, que se fez. O Schwarz, ele talvez influenciado pelo Peirce ali no contexto, ele parte um pouco para a questão da crítica ao progresso, né, a ideia de mercantilização, e coloca uma coisa muito importante, né, um certo abandono da crítica ao próprio capitalismo, né, uma leitura que se desvincula dessa crítica. Só para sintetizar esse aspecto, o que você acha que pode ser ilustrativo, aí saindo da discussão histórica, né, mas trazendo um pouco para o que a gente pode pensar hoje, o que a gente pode tirar como balanço dessa leitura para a gente pensar em como ler o Marx nos dias de hoje, né? Ou seja, o que das contradições que geraram desse grupo, o que não fazer na leitura do Marx? Uhum. Não, bem interessante, porque esse é o ponto central, né? Quer dizer, ler o Marx, para quê? De qual perspectiva, não é? De qual ancoragem social e política? Acho que isso também, de uma certa maneira, determinava um certo limite na perspectiva deles, não é? E é esse limite que vai ser, de alguma maneira, como você disse, apontado pelo Robert Schwarz, não é? Você disse muito bem, o Robert Schwarz ele vai se voltar para essa experiência do seminário, sobretudo nos anos 90, num contexto específico, quer dizer, da sociedade brasileira, da vida política brasileira, não é, com o fato do Fernando Henrique, que foi talvez a peça mais importante, junto com o Gianotti, mas no que diz respeito à análise da sociedade brasileira, talvez a peça mais importante dessa primeira subgeração, vamos dizer assim, dos fundadores, dos mais velhos, que ainda eram jovens, os mais velhos que formaram esse grupo. Não é? Então, o Robert Schwarz ele vai se voltar para essa experiência nos anos 90, e num período que, como você apontou, havia tido uma mudança no próprio pensamento dele, uma mudança não no sentido de uma ruptura, mas de uma certa radicalização. Né? E aí a obra do Robert Kurz, da ideia do colapso da modernização, entrava para ele. Né? Então, nesse contexto, o Robert Schwarz vai voltar para essa experiência, para esse mito fundador, e vai dizer o quê? Né? Com isso, eu respondo por mim mesmo depois. Aqui eu estou primeiro sintetizando a crítica do Schwarz, porque eu acho que ela faz sentido, eu acho que ela é um bom ponto de partida para a gente entender essa questão que você colocou. Não é? O que o Robert Schwarz vai dizer? Olha, o interessante desse grupo, sobretudo comparado com a visão do Partido Comunista, por exemplo, era que, e aí entra a dimensão, a herança, vamos dizer assim, caio-pradiana, que ele vai retomar. Foi a ideia, que é uma ideia também que a gente pode dizer que está nos trotskistas, nesse sentido, não é? A ideia de que o capitalismo é uma totalidade, quer dizer, que avança através de um desenvolvimento desigual e combinado. Quer dizer, qual a implicação disso? No caso do Caio Prado, que ele estava trazendo isso para falar da colônia, quer dizer, o Brasil colônia, ele nasce, ele vem ao mundo como colônia, quer dizer, para servir aos interesses do capitalismo mercantil em ascensão.
Ou seja, já nascemos desde a origem, ainda que não, evidentemente, com modo de produção capitalista, isso não existia nem na Europa na época, mas já nascemos vinculados a um processo de desenvolvimento do capitalismo mercantil, quer dizer, da circulação de capital, que vai depois ser uma das bases para a Revolução Industrial. Então, quer dizer, o interessante do argumento é mostrar, enfatizar aquilo que já estava no Marx, que vai estar na Rosa Luxemburgo, por exemplo, com ainda mais ênfase, mas dá ainda a importância do quanto o processo de colonização e de escravização, evidentemente, não é, da América, foi fundamental no processo de construção do capitalismo moderno industrial, na Inglaterra, inicialmente. Né? Como isso é um aspecto central desse processo. Portanto, o quanto a experiência das colônias falam de algo que diz respeito ao capitalismo como um todo. Então, aí tem uma intuição interessante de que da experiência colonial periférica é possível fazer uma crítica que tem incidência global. Não é? Então, o Robert Schwarz vai dizer, essa intuição, que na leitura dele estava lá no seminário, e na leitura dele talvez um pouco generosa demais, estava nos primeiros trabalhos do Fernando Henrique, né, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, onde o Fernando Henrique mostra que capitalismo e escravidão no Brasil do século XIX, ao invés de serem dois polos que se opõem, um moderno e um atrasado, eles se articulam. Não é? Então, o Robert Schwarz vai dizer, com isso, esses autores do seminário um pouco davam sequência a essa intuição do Caio Prado e aplicavam isso a uma análise da sociedade brasileira, já não da colônia, não tanto da colônia, mas do Brasil independente, vamos dizer assim, dos dilemas do Brasil independente, do país politicamente independente, mas que ainda mantinha a estrutura socioeconômica oriunda, herdada do período colonial. Então, esse é o ponto que ele vai valorizar, o Robert Schwarz. Ele vai dizer, essa foi algo novo na história intelectual e também que vai ser uma novidade relativa na história política, na vida política brasileira. Só que o que ele vai dizer, o limite dessa experiência é que, no fim das contas, mesmo que Fernando Henrique, esses autores dessa época, esses intelectuais com os quais a gente aprendia, lá vai dizer o Robert Schwarz, mesmo que eles fizessem uma crítica ao nacional-desenvolvimentismo então dominante, sobretudo no Rio de Janeiro, que era o centro da vida política brasileira, ainda com o Partido Comunista, de certa maneira o ISEB e a CEPAL, a perspectiva que eles nutriam, né, vai dizer, não dá para... Eles eram superiores, os paulistas, os nossos paulistas aqui eram superiores, vai dizer o Roberto Schwarz. Mas, no fundo, o horizonte de fundo deles ainda era modernizador, ainda era um tanto desenvolvimentista, vai dizer o Roberto Schwarz. E como que ele vai tentar comprovar isso no argumento dele? Ele vai dizer, a gente pode ver isso numa consequência que aí para ele é uma consequência problemática, é um limite dessa tradição, não é? Que é a ideia que esses autores, no fim das contas, estavam mais preocupados em buscar uma certa modernidade, não é? Um certo capitalismo moderno que não seria tão desajustado, digamos assim, como o nosso, não é? Eles acabaram perdendo de vista, por outro lado, a crítica do próprio capitalismo. Não é? E aí que o Roberto Schwarz vai dizer, não passava, por exemplo, pelo seminário, na época, a crítica do fetismo da mercadoria, do Marx, não passava pela época a crítica dos frankfurtianos, o processo de mercantilização da cultura. Então, no limite, o que o Roberto Schwarz está tentando fazer nos anos 90 é, de uma certa maneira, tentar salvar essa intuição interessante, caio-pradiana, do seminário, do capitalismo como uma totalidade na qual a periferia tem vez e voz, porque ela é central nesse processo, mas, ao mesmo tempo, dizer que é preciso superar, que é preciso atualizar a dimensão crítica do capitalismo. Isso tem a ver com o momento que o Roberto Schwarz está dizendo, olha, a modernização entrou em colapso, o que dá para fazer agora é uma crítica periférica do capitalismo, que parte da periferia, mas que é preciso que tenha uma dimensão global. Quer dizer, essa é a maneira da gente contribuir para a crítica do capitalismo hoje,
crítica do nosso capitalismo, mas do capitalismo de uma forma mais ampla. Quer dizer, qualquer horizonte modernizador está bloqueado. De uma certa maneira, sempre esteve, mas agora está mais do que nunca. Então, ele está tentando salvar essas duas dimensões. Eu disse que é um bom ponto de partida, porque eu acho que, de certa maneira, o Robert Schwartz tem razão. Quer dizer, faltou a esse período inicial, vamos dizer assim, do grupo, essa dimensão mais crítica do capitalismo, crítica do mundo da mercadoria, da sociedade produtora de mercadorias, como diria o Guy Debord, não é? E essa crítica, ela é mais fundamental do que nunca, dizia o Robert Schwartz nos anos 90. Aqui eu estou plenamente de acordo com ele. Quer dizer, eu acho que já é essa dimensão que é preciso levar adiante. A questão, e aqui entra o meu desacordo com o Robert Schwartz, é que, como você destacou e eu também ressaltei, quer dizer, o Robert Schwartz está fazendo isso um pouco amparado no Robert Kurz. E o que o Robert Kurz faz, ele também tenta separar o que ele vê do joio e como trigo no próprio Marx. Só que a separação que ele faz é dizer, bom, o Marx da luta de classes, do marxismo tradicional, esse entrou em colapso também, para usar a linguagem dele, ou seja, não é mais atual. O Marx atual, de fato, é o Marx crítico do fetichismo da mercadoria. Então, o Robert Kurz faz essa distinção nítida. O Marx da luta de classes é uma dimensão que hoje é preciso criticar e superar, porque diz respeito ao marxismo que ele vai chamar de tradicional, que é também um termo um pouco, quer dizer, um pouco sem muita precisão, quer dizer, que cabe muita coisa aí nesse marxismo tradicional, não é? Mas que ele cria essa figura para ele opor uma outra, que é a do Marx crítico do fetichismo da mercadoria. Então, o Robert Schwartz, de uma certa maneira, está nessa perspectiva, sobretudo na dimensão política da coisa, porque, ao meu ver, a dimensão de classe, ele vai sempre trabalhar ela como uma dimensão importante no nível teórico e intelectual, mas politicamente, aí sim, Adorno e Robert Kurz vão um pouco servir para ele da ideia de um bloqueio da luta de classe, ou da ideia de que a luta de classe, ainda que ela não tenha desaparecido, ela não se expressa mais no nível, ou ela não consegue se expressar mais no nível político e mesmo cultural. Não é? Então, é como se ele tivesse, ao mesmo tempo, tentando salvar essa tradição original do seminário, mas dizendo que, para salvar ela, é preciso imbuí-la, é preciso carregá-la de uma dimensão negativa, no sentido da dialética negativa do Adorno, quer dizer, de uma dimensão crítica que estava ausente lá nos anos 50. Eu concordo com ele, estava ausente nos anos 50, mas o meu desacordo é sobre a forma de atualização dessa crítica. Eu assino embaixo quando ele diz que é preciso potencializar essa dimensão crítica do capitalismo, da modernidade, do fetichismo da mercadoria. E aqui eu acho que, inclusive, o Robert Kurz nos ajuda a entender, a jogar luz sobre essa dimensão do Marx, que, de fato, por uma parte dos marxistas foi deixada de lado, não só para o seminário para os seminaristas do Capital, vamos dizer assim, não é? Mas eu acho que isso não implica em jogar fora ou em contrapor ao Marx da luta de classes, não é? Aliás, o Marx, crítico do fetichismo da mercadoria, é um crítico que não hesita em dizer que a sua crítica assume um nível de objetividade, de rigor, não apesar, mas porque ela se coloca do ponto de vista da classe que é a classe potencialmente revolucionária, que é o proletariado para ele. Então, do meu ponto de vista, essa atualização crítica é necessária, mas, ao contrário do Robert Schwartz, a dimensão da luta de classes é tão necessária quanto no nível da análise teórica intelectual, vamos dizer assim, mas também no sentido de que pensar politicamente a luta de classes é também uma dimensão fundamental do pensar teoricamente a luta de classes, né? E aqui um pouco eu me afasto do Roberto Schwartz. Maravilha. Depois eu vou retomar uma questão que você colocou sobre a influência do Caio Prado, né, do desenvolvimento desigual combinado, em certo sentido, pela influência do Caio Prado. Esse daria até um outro debate historiográfico, pelo desenvolvimento, acho que até pouco valorizado, das teses da LCI, né, do Mário Pedrosa, do Luiz Xavier,
em relação a esse tema. Mas eu vou segurar essa questão do desenvolvimento desigual combinado para a gente discutir um pouco mais para frente, porque eu queria pegar um gancho que você colocou, um pouco nesse Marx do fetichismo e Marx da luta de classes, né? Mas já trazendo o debate para os anos 80. Porque, de certa forma, no livro, você aborda... Eu acho que tem... embora esse debate em relação ao curso, né, e do Schwarz, a gente está pensando nos anos 90, mas tem uma coisa que se conecta, de alguma maneira, com os outros autores, nos anos 80 já, é que eu acho que no percurso que você faz, se apresenta que nos anos 80 teve um certo período de vacilações, né, mesmo no Chico de Oliveira, um social-democratizante, você fala do próprio Schwarz, enfim, comenta ali o trabalho da Marilyn Chauí, e o que eu queria te perguntar é se essa vacilação, ela não é expressiva um pouco dessa separação de origem, né, de um Marx da teoria e da prática, falando de uma outra maneira, porque é precisamente essa década, ela vem depois de um dos mais espetaculares ascensos da classe trabalhadora na América Latina, né, mas na história do Brasil, sem dúvida nenhuma, né, uma expressão da classe trabalhadora realmente significativa. Então, isso que eu fiquei pensando depois lendo o livro, exatamente nessa ideia que você estava trabalhando agora, eu queria que você comentasse, então, um pouco essa situação dos intelectuais, nos principais, nos anos 80, mas em que medida que é reveladora se o impacto do ascenso não ter girado à esquerda essa intelectualidade, ao contrário. Aí, como hipótese, será que a pressão internacional do neoliberalismo, de maneira contraditória, porque tem um destempo com o Brasil, mas ela influenciou, ou essas determinações teóricas de separação teoria-prática, ou de não ter o proletariado, a luta de classes no centro, é uma influência? Como é que você vê esse processo aí nos anos 80 agora? Uhum. Esse é um debate bem importante, de fato, né? Os anos 80 vão ser um momento fundamental dessa história, porque é nesse momento que esses intelectuais já vão ter assumido, vamos dizer, o centro da cena da vida intelectual brasileira, não é? Já nos anos 70, de alguma maneira com o SEBRAP, com o SEDEC, mas sobretudo com o SEBRAP, né? O SEBRAP vai ser chamado pelo MDB, do Ulisses Guimarães, sobretudo a ala do Ulisses Guimarães, né, para contribuir com o programa de governo das legislativas de 74. Então, eles já haviam começado a ter a importância política que nos anos 80 eles vão ter. Não é? Então, é um momento até de teste da relação entre teoria e prática, nesse sentido. Não é? Em um momento que a gente pode... em que se colocaram várias questões cujo enfrentamento ou não vão ser decisivas para o que a gente vai viver nos anos 90. Não é? Aí, de fato, há um vínculo. Não é? Um pouco o que eu tento argumentar é que no início dos anos 80, apesar dos dilemas e das vacilações, como você colocou, parecia que uma porta estreita, vamos dizer assim, a partir do Walter Benjamin também, tinha se aberto no Brasil. Quer dizer, parecia que a década ainda não estava totalmente perdida, como a gente vai dizer depois, no nível econômico, né, na dimensão política. Ou seja, era o período da abertura democrática, queda da ditadura. Isso, de alguma maneira, alargou um pouquinho o horizonte de expectativa. A posteriori, a gente sabe que as coisas vão tomar um rumo bastante diferente de algumas expectativas que tinham, não é? Mas vale a pena fazer um esforço para tentar entender como é que as coisas se colocavam para os agentes da época, né? Aí, nesse contexto, eu acho que enfim, como você disse, né, desde das primeiras greves de Contagem de Osasco, as primeiras manifestações, vamos dizer assim, as greves chamadas selvagens, né, mas que um pouco, de uma certa maneira, é o esboço, o prelúdio de um ciclo de lutas que, de alguma maneira, vai ser canalizado na formação do PT em 1980, né? Então, um contexto, formação de um partido de massas, não é? E que vai ter como especificidade, quer dizer, um partido com a presença do sindicalismo, do novo movimento operário, dos novos movimentos sociais, setores que vinham da teologia da libertação, não é? E com a participação não negligenciável de intelectuais também.
Então, é interessante também a experiência do PT nesse sentido de como se dava essa relação entre teoria e prática, sobretudo para esses intelectuais. Então, eu diria que um pouco essas vacilações que você aponta, né, que, por exemplo, no caso do Fernando Henrique, aí já estamos num período do Fernando Henrique que tinha se tornado mais político do que intelectual e que já tinha um pouco aberto as frestas para aquele Fernando Henrique, que de início vai admitir a possibilidade de um desenvolvimento dependente e associado, mas que pode ser mesmo assim um desenvolvimento, depois passa por uma perspectiva que se queria social-democrata, mas que nem isso nunca foi, não é, até chegar ao presidente neoliberal. Não é? Mas tínhamos também, nesse contexto, os intelectuais se aproximaram do PT. Quer dizer, é interessante ver como é que se dava essa relação teoria e prática, porque a própria sociedade brasileira e, eu diria, a cena política e intelectual brasileira estavam passando por transformações também bastante importantes desde a década de 70. Não é? A universidade vai acabar tendo um papel cada vez mais central. Todos esses autores que a gente está mencionando, não é, estavam já em grande medida, e aqueles um pouco mais novos aqui, a Marilena Chauí, mesmo o Chico de Oliveira, um pouquinho mais novo, vão se tornar de alguma professores universitários. Então, quer dizer, se estabelece uma nova relação entre intelectuais e política, que de uma certa perspectiva é uma relação interessante no sentido de que ela rompe, ou de que ela pretende romper, com uma ideia de intelectual que foi muito forte até os anos 60, né, inclusive na esquerda, que era o intelectual representante do interesse nacional, o intelectual que pensa a nação, né, como se fosse possível divisar o que seria um interesse geral nacional, né, mas a gente pode pensar no Celso Furtado, por exemplo, como um intelectual, de alguma maneira, que pensava um caminho para a nação, quer dizer, um intelectual manheiniano que está acima das classes nesse sentido, que está livremente flutuando e tentando, né, mesmo no caso do Furtado, era uma perspectiva keynesiana, a gente pode dizer, de desenvolvimento nacional, claro que muito mais interessante do que as perspectivas liberais, mas ainda assim uma perspectiva que se queria, quer dizer, de pensar a completude do processo de construção nacional. E, para ele, isso passava pelo desenvolvimento nacional. Nos anos 70 e 80, há, de certa maneira, a ideia de que a relação entre intelectuais e política ela é outra, quer dizer, ela deve ir por outro caminho, ela deve passar, os intelectuais devem tomar posição nos conflitos da sociedade e não ter a ambição de representar o interesse nacional. Então, desse ponto de vista, é interessante isso, acho que o PT é também uma expressão disso, e a relação que esses intelectuais entretêm com o PT é a expressão disso, não é? O outro lado da moeda, digamos assim, que aí é mais complexo, que traz riscos, não é? Exatamente, eu diria, o papel central que a universidade vai acabar tendo como mediação dessa relação intelectuais e política, inclusive como um elemento de legitimação do engajamento político. Não é? Todos esses intelectuais, Marilena Chauí escrevia na Folha de São Paulo, sobretudo como professora de filosofia da USP. Não é? Então, não me recordo agora se estava lá também militante do PT, mas, de qualquer maneira, era essa caução simbólica da universidade que, de alguma maneira, fundamentava, legitimava, inclusive, o engajamento político. Né? Como eu disse, isso era interessante diante dessa visão do intelectual demiurgo da nação, não é? Mas, ao mesmo tempo, continha o risco de tentar estabelecer uma relação teoria e prática que, vamos dizer assim, pende mais, quer dizer, acaba dando pela própria, talvez menos por escolha, também por escolha, mas mais pela posição social da qual falam, não é? Tende a pesar mais para o lado da teoria do que da prática, ou, em outras palavras, tende a esgarçar um pouco, talvez não seja o melhor termo, não é? Uma certa relação dialética entre teoria e prática. Não é? Me parece que talvez esse é um elemento para se pensar. Não é? No caso do Roberto Schwarz, cada vez mais, aí, sobretudo nos anos 90, de fato,
E aí ele parte de um diagnóstico político, que é adorniano, coursiano, vamos dizer assim, de que há um bloqueio político da luta de classes, da solução revolucionária, que ainda seria para ele a única solução possível, mas que ele identifica como bloqueada. Nesse contexto, aí ele vai dizer, e aí o interessante do caso do Robert Schwarz é que ele assume isso nos anos 90. Nesse contexto, é a hora do retorno à crítica. Inclusive, em 94, ele vai publicar um texto na Folha defendendo a ideia de crítica independente. Ele vai dizer, o Brasil, sempre os intelectuais queriam se engajar, desde o Nabucco até agora o Fernando Henrique. Só que agora, se antes esse engajamento quase sempre foi de esquerda, ou mais à esquerda, agora é um engajamento de direita. Então, os intelectuais governando junto com o Fernando Henrique. Nesse contexto, cabe à esquerda política intelectual, que é bastante pretensioso dele, voltar para a crítica independente. Voltar para o que depois o Paulo Arantes vai dizer, comentando esse texto, para a torre de marfim materialista. Então, o Roberto Schwarz, de alguma maneira, é interessante porque ele vai assumir isso. Ele vai assumir. Agora é a hora da teoria e não da prática. Não que eu não queira a prática, mas a prática bloqueou. Cabe a nós, intelectuais, tentar fazer um diagnóstico desse bloqueio para, quem sabe, talvez desbloquear lá na frente. Mas isso não depende de nós, isso é a prática política que vai dizer. Então, daí a ideia de um esgarçamento da dialética entre teoria e prática. Né? E, claro, aí também, nesse contexto, acho que você apontou um elemento que é importante também, que aí escapa aos atores, vamos dizer assim, né? A gente pode lembrar do Marx, dizendo que os seres humanos fazem a história, mas fazem as condições que não escolheram, não é? É que os anos 80, aí um certo paradoxo, vamos dizer, uma tensão, nos anos 80, com todo esse contexto que a gente vivia, parecia que a década ainda não estava perdida, vamos dizer assim, no Brasil, mas no mundo inteiro já era o momento de ascensão do neoliberalismo. Os ventos eram contrários. E o Brasil, evidentemente, estava ligado a esses ventos. Então, hoje, olhando retrospectivamente, dá para ver o quanto essa porta estreita que eu disse, ela era bem estreita mesmo, nesse sentido. Não é? Nesse sentido específico. Não é? E, de certa maneira, foram esses debates que retardaram um pouco a implementação, de uma certa forma, do neoliberalismo no Brasil, que vai vir mesmo aí com 89, com o Collor, sobretudo o Fernando Henrique vai racionalizar a coisa do ponto de vista da burguesia. Não é? Então, de fato, eu acho que aí, para concluir, de fato, há vários elementos aí. Acho que a dimensão política se coloca também, não é? Porque todos esses intelectuais, mesmo a vertente que eu nomeei no livro, como a mais classista, universalista, vamos dizer assim, que é a que começa mais, ou que se esboça com o V-Formas, que vai ganhar expressão mesmo com a Marilena Chaui, com a Elizabeth Souza Lobo, Marco Aurélio Garcia e o grupo que editava uma revista de mesmo nome chamado Desvios. Eu chamei classista porque o ponto para eles, daí entrava a leitura que eles faziam do historiador inglês, o Edward Palmer Thompson, não é? Era de que era o momento de analisar as classes, sobretudo as classes trabalhadoras e populares, não é? Sem subordinar essa análise a uma análise mais estrutural da sociedade brasileira. Porque qual que era o ponto para eles? Até agora, mesmo as análises de esquerda, mesmo as análises marxistas, a grande maioria delas, com uma exceção parcial do VFOR, o que elas fizeram foi sempre dizer: a classe operária no Brasil, o problema é que ela tem um déficit de consciência de classe, porque a sociedade brasileira foi formada dessa forma, e, portanto, isso condicionou ao processo de formação das classes sociais no Brasil, e isso fez com que a classe operária não tivesse formado uma consciência de classe. Ou seja, é sempre aquela imagem da classe operária em negativo, como eles vão chamar, da classe operária como aquilo que não é devido a condições estruturais da sociedade brasileira. E eles vão dizer, isso no início dos 80, não por acaso nesse contexto de formação de um partido com todos os limites políticos, mas era um partido de classe, que era o partido no início, que era o PT. Então eles vão dizer, chegou o momento da gente analisar o processo de formação e de experiência das classes trabalhadoras e populares tal como elas são. Ou seja, analisar a luta de classes tal como ela ocorre no Brasil. Claro, tendo em conta as especificidades do Brasil,
mas sem fazer com que a análise dessas especificidades coloniais, periféricas do Brasil, faça com que a gente sobredetermine as classes, e sobretudo as classes trabalhadoras, ou melhor dizendo, faça com que a gente tenda a analisar as classes trabalhadoras como a partir sempre daquilo que falta a ela devido à maneira como a sociedade brasileira se construiu, que ela ainda talvez não seja totalmente moderna, e assim por diante. O próprio, para dar uma ideia desse debate, como ele era mais amplo, o próprio Florestan Fernandes, antes do Florestan marxista, pós-golpe, ele mesmo chegava a dizer que o Brasil, a rigor, ainda não era uma sociedade de classes. Ou seja, se o Brasil ainda não era uma sociedade de classes, não há como se apostar na possibilidade de que da luta de classes saia uma transformação social radical, não é? Então, essa vertente classista, que eu digo, nesse sentido específico, classismo aqui no sentido mais teórico, porque na análise deles, eles vão fazer análise sobre as classes trabalhadoras e os movimentos populares. Basta lembrar do Eder Sader, na tese dele, que virou um livro muito importante, os novos personagens que entravam em cena. Porque a problemática dele eram esses novos personagens. Agora, a questão que se coloca, e acho que por aí também que vai a sua pergunta, seu bem, uma parte dela, é um pouco em que medida esse classismo teórico ele se desdobrou numa prática política efetivamente classista. Aí eu acho que é uma questão interessante, porque eu diria que o coletivo Desvios, a Marilena Chaui, quer dizer, eles tinham uma perspectiva que a gente pode chamar de um socialismo autonomista. Uma perspectiva que, olhando de hoje, parecia muito otimista, parecia um pouco esperançosa demais, que era a ideia de uma democracia reconstruída de baixo para cima, era a aposta de que, mais do que pensar os contornos de como vai ser a institucionalidade democrática brasileira, esse já era o problema na época do Fernando Henrique Cardoso, da Ruth Cardoso, entre outros, mais do que pensar isso, era preciso fazer pressão de baixo para cima para que essa democracia, para que a institucionalidade democrática seja construída a partir dos novos movimentos sociais e do novo movimento operário. É por isso que eles vão ser acusados pelo Fernando Henrique, pela Ruth Cardoso, pelo Luiz Werneck Viana, de serem basistas, né, e de não terem uma reflexão sobre a política. Na verdade, não tinham, de fato, sobre a política institucional, mas isso era uma escolha, era uma decisão. Não é? Então, a gente pode dizer, um socialismo democrático radical. Não é? Ao mesmo tempo, eu diria, e aqui talvez o limite do classismo no sentido político, eu diria que a ânsia de ruptura com as perspectivas vanguardistas de outrora, seja um vanguardismo comunista, stalinista, do Partido Comunista, seja o vanguardismo do intelectual demiurgo da nação, que se coloca como que quer definir o que compõe, o que constitui o interesse nacional, do progresso nacional, vamos dizer assim, na ânsia de ruptura com essa tradição política e intelectual, não é? Eles acabaram, isso tanto no nível teórico, de alguma maneira, no nível da análise da sociedade, do passado da sociedade brasileira, e também no nível político, e evidentemente essas duas coisas estão articuladas, não é? Eles acabaram jogando fora o bebê com a água suja do banho. Quer dizer, e aí o limite da perspectiva deles, me parece, talvez seja o limite de uma perspectiva democrático radical, que tinha um corte socialista, mas que tinha mais dificuldade em definir aquilo que a gente poderia chamar, a partir do Daniel Ben-Said, de uma razão estratégica para se alcançar esse socialismo. Não é? Ou seja, de fato, como dizia o Fernando Henrique, Ruth Cardoso, Luiz Werneck Viana, faltava uma reflexão sobre a política. Mas, ao contrário do que eles estavam cobrando, que era uma reflexão mais sobre a política institucional, não é? Talvez faltasse uma reflexão sobre a política socialista, sobre o que seria uma política efetivamente socialista, ou seja, faltava conectar essa aposta de uma democracia que viria de baixo para cima, não é? Com as mediações políticas
sociais e culturais necessárias para levar adiante um processo de transição socialista, o que evidentemente implicaria em algum momento numa perspectiva de confrontação de classe, não é? Então, aí estava acho que nesse contexto compunha todo esse cenário, não é? E de alguma maneira se abria novas perspectivas, se rompia com uma certa perspectiva do intelectual que se coloca como aquele que define o sentido da nação, não é? Por outro lado, também levava a novos dilemas, não é? Mas, em todo caso, o próprio fato de expressar esses dilemas também faz com que dá uma medida também da importância desses intelectuais, inclusive para a gente pensar esse momento da história intelectual e política brasileira e, via essa reflexão, pensar como isso se coloca hoje, não é? No nosso presente também. Muito interessante. É porque acho que você trouxe 2 pontos, né? Por um lado, aí daria para pensar mais nos anos 90, a influência adorniana, digamos assim, em que essa separação, inclusive, da teoria e a prática, ela é feita explicitamente, né? Você fundamenta muito bem, no próprio Robert Schwarz. Mas também eu acho que isso não permeou, talvez, os anos 80 de maneira geral, e eu achei interessante esse papel que você falou da universidade dentro do regime político nessa transição, né? Porque é uma forma de institucionalização também, você vê um engajamento, mas é mediado pela institucionalização, e esses debates, inclusive, acho que você conectou muito bem como eles permearam, né? Não é que o ascenso de 78 e 80 não tivesse influência. Teve, inclusive, influência teórica. Acho que é interessante, lendo o livro, eu fiquei pensando algumas coisas sobre a Unicamp, né? O desenvolvimento dos Thompsonianos, que você abordou. A própria sociologia do trabalho, acho que daria para pensar um pouco nesse sentido. Algum setor da filosofia, que voltou ao capital também. Enfim, acho que teve essa influência de pensar, né, a emergência, o fazer-se da classe, digamos assim, mas eu queria trazer justamente no último ponto que você estava colocando, né, porque você pegou essa abordagem, entre aspas, basista, né, ou autonomista, a gente poderia dizer, a partir da Marilena Chauí, e as críticas que se tinha a essa abordagem. Agora, é interessante que esses 2 polos, um polo vai derivar aí no neoliberalismo, né, Fernando Henrique, Gianotti, mesmo o Verfor, enfim. E esse outro polo que está no PT, quando a gente olha do ponto de vista dos anos 90, pareciam que eram 2 polos, né, que estavam se chocando ali frontalmente. Agora, é interessante olhar para esse debate à luz do que aconteceu depois, né, porque talvez a imagem mais expressiva foi o Lula e o próprio Fernando Henrique juntos, retomando, em certo sentido, uma imagem ali do próprio ascenso, né, da atuação que eles tiveram ali, e as possibilidades que se tinha até de criar um partido em comum naquele contexto do ascenso, mas hoje aparece muito menos aquele choque, né? Parece que o fascismo lá antigamente era o PSDB, o neoliberalismo, hoje, bom, tá o Lula e o Alckmin aí no governo. Eu queria que você comentasse, mas ainda trazendo o debate dos intelectuais, que tem um setor que você aborda, inclusive com a inflexão de junho de 2013, que é o Schwarz, o Arance e o Chico de Oliveira, que fazem uma crítica, né? Acho que, de certa forma, conseguem ler o regime de 88 e ver o que existia já de menos separação entre esses 2 polos. Então, eu queria que você trouxesse um pouco esses autores, nesse contexto, né, no pós-2013, e a abordagem, o que eles podem dizer sobre a democracia brasileira, sobre os limites da democracia, desse desenvolvimento, enfim, do próprio regime de 88, em certo sentido. Esses 3 autores que você mencionou, acho que eles são, digamos, no fim das contas, eles são os 3 resistentes, vamos dizer assim, não é? E aí, claro que cada um pode fazer a avaliação sobre se foi a resistência adequada ou não é? Mas eles são 3 autores. O Roberto Schwarz, acho que é uma peça central aí, não é uma questão de traçar superioridades, não é? Os 3 são muito importantes, né? Mas o Roberto Schwarz, de alguma maneira, ele inspira um pouco os outros 2, né? E, claro,
depois os outros dois vão também fazer as suas análises por conta própria, né? Mas é nítido ali, e eles ambos reconhecem, Paulo Arantes e Chico de Oliveira, que esse Schwarz da virada, a partir da virada dos 90, vai ser decisivo. O Chico de Oliveira, por exemplo, dizia que o animal, o ornitorrinco, né, o cérebro ensaio dele de 2003 já, primeiro ano do governo Lula, momento que ele rompe com o PT, aliás, que já estava ali num pequeno ensaio do Roberto Schwarz chamado Fim de Século, que é um ensaio de 1994. Né, que ali, de certa maneira, ali já está um diagnóstico do Brasil contemporâneo bastante crítico, não é, bastante pessimista nesse sentido, né, pessimismo não necessariamente no sentido ruim, pessimismo crítico, ou pessimismo no limite pode até ser revolucionário, como dizia o Walter Benjamin, não é? No caso do Roberto Schwarz, aqui um pessimismo crítico, não é, em relação ao que o Brasil tinha virado, quer dizer, o que tinha virado essa sociedade que, como diria o Chico de Oliveira, é um ornitorrinco, ela não é nem isso nem aquilo, é as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, a nossa é o ultramoderno vivendo com aquilo que era tido como mais atrasado, mas no fundo esse mais atrasado é só por ele que existe o ultramoderno, quer dizer, então as coisas estão totalmente articuladas. Então, esses três aí, eles são um pouco os resistentes dessa história toda nos anos 90, né? Nesse sentido. É claro que a gente pode pontuar aí outros autores que estavam lá no PT, que também tentaram, à sua maneira, resistir ao processo, a esse avanço do neoliberalismo, Marilena Chaui, Marco Aurélio Garcia, mas esses autores, um pouco, eles se afastam, de alguma maneira, da própria perspectiva mais autonomista dos anos 80. Né? Quase todos eles vão se aproximar das correntes dominantes do PT. Marco Aurélio Garcia depois vai ser conselheiro internacional do Lula, e aí já um governo do Lula, que já muito diferente da perspectiva do PT das origens. Né? Partido que era radicalmente antinacional desenvolvimentista, antipopulista na caracterização do VFOR, por exemplo, e que no governo vai assumir algumas características contra as quais o PT se formou, né, uma certa ideia do líder um pouco acima, pairando um pouco acima dos conflitos, tentando arbitrá-los, ainda que de uma perspectiva que seria mais favorável aos de baixo do que vinha sendo feito. Enfim, então, esses resistentes que vêm do desvios, de uma certa maneira, resistiram, mas também não resistiram muito quando a coisa, quando o próprio PT entrou no governo com uma perspectiva muito diferente daquelas que eles nutriam, não é? Mas nessa história toda, então, Roberto Schwarz, Francisco de Oliveira e Paulo Arantes continuaram resistindo, pelo menos no plano teórico, sobretudo no caso do Roberto Schwarz, que nunca se afastou completamente do PT, né, se afastou um pouco, mas nunca se afastou, e no plano político, Chico de Oliveira e Paulo Arantes tentaram, quer dizer, romperam com o PT logo de início, no início do governo em 2003, e contribuíram com a formação do PSOL, quer dizer, deram um passo a mais do que deu o Roberto Schwarz. Né? Eu acho que o que é interessante deles e que demarca uma atualidade relativa dos três, não é? Que os três, quer dizer, ele sempre, esse Roberto Schwarz, sobretudo na virada para os 80, mas não só, já nos 90, mas já nos 80, por exemplo, o Roberto Schwarz era muito crítico à maneira como estava se dando o processo de abertura democrática. Há vários textos, pequenos textos dele, às vezes editoriais da revista Novos Estudos Sebrap, em que ele falava do rebaixamento do debate intelectual brasileiro. Um deles ele fala, ninguém mais fala de socialismo, ninguém fala de anti-imperialismo, não é? O que não significa que tudo isso desapareceu, mas significa que a gente fez desaparecer. Isso num contexto em que ainda existia um certo otimismo, não é? Mais ou menos 84, 85, apesar da derrota, vamos dizer assim, das diretas já, mas ainda é um momento que existia uma certa otimismo da parte de alguns setores, não é? Então, o Roberto Schwarz já estava apontando que esse processo, no qual ele mesmo vai reconhecer que no início dos anos 80 ele nutriu alguma esperança, de que esse processo estava assumindo características bastante, vamos dizer, complicadas.
tanto o Chico de Oliveira quanto o Paulo Arantes vão dar sequência a essa ideia. Eu diria que o Paulo Arantes vai radicalizar essa ideia. Não é? Porque o Paulo Arantes vai estabelecer um corte na sociedade brasileira em 64, que vai dizer ali se criou, ali se deu uma ruptura de época na sociedade brasileira. E os anos 80, em nada, no limite, rigorosamente falando, não romperam com esse trajeto histórico que se iniciou em 64. Então, para o Paulo Arantes, no fundo, a maneira como se deu e os desdobramentos neoliberais que se teve, sobretudo nos anos 90, era digamos, um desenvolvimento não necessário, porque nada é necessário, assim, no sentido de que deveria necessariamente ser assim, mas era um desdobramento bastante provável de tudo isso. Né? Então, o Chico de Oliveira já tem uma trajetória mais acidentada, como você disse, porque nos anos 80 foi a década social-democrata dele. Não é? Ele tinha a esperança do PT ser o polo, junto com o sindicato, ser o polo de negociação de um novo pacto social junto com a burguesia e com o Estado. Negociação tripartite nas câmaras setoriais de base do setor automobilístico, que ele queria generalizar para a sociedade brasileira como um todo. Evidentemente que com o Fernando Henrique, que acabou com todas elas, que ainda existiram um pouco até no governo Itamar, não é? Ele vai se decepcionar com essa perspectiva. Mas aí sim ele começa a fazer uma análise mais crítica do neoliberalismo brasileiro. Em 97 ele começa a falar em totalitarismo neoliberal. Não é? Então, o que é interessante aqui para responder sua pergunta é que esses três autores, eu diria, sobretudo o Chico de Oliveira e o Paulo Arantes, no nível mais do diagnóstico político, não é? Eles estavam há bastante tempo já apontando, num momento em que tinha muita gente encantada com a estabilidade do sistema político brasileiro, muitos cientistas políticos falando o quanto o sistema político brasileiro, apesar de todos os problemas, funcionava bem e assim por diante, e acusando eles de catastrofistas, de pessimistas, de apocalípticos, que estavam criticando a democracia brasileira no momento em que supostamente ela funcionava tão bem. O mérito deles foi exatamente ter chamado a atenção desde cedo, não é, das contradições e dos limites dessa democracia, desse suposto. Hoje em dia também há muita gente que tem essa nostalgia dos bons tempos da polarização civilizada entre PT e PSDB, não é? E eles, de alguma maneira, estavam lá, os lançadores de alerta estavam lá tentando dizer, olha, talvez isso tudo está criando contradições, está criando problemas que uma hora a coisa vai estourar. Não é? E, de alguma maneira, estourou em 2013, e estourou de uma forma que deixou a esquerda hegemônica, como a gente sabe, completamente desnorteada. Não é um pouco como a social-democracia e o stalinismo diante da ascensão do fascismo, como diria o Walter Benjamin. Eles acreditavam tanto que estavam nadando no sentido da corrente, nadando no sentido do progresso, e quando veio o fascismo, eles se espantaram. Como essa regressão da história? Foi mais ou menos essa, como a gente sabe, a reação de muita gente, sobretudo da esquerda de governo, mas mesmo de setores mais ou menos oposicionistas em 2013. Meu Deus, por que isso? Se éramos tão bons, por que está acontecendo isso? Por que tanta gente ingrata, como disse o Gilberto Carvalho? Não é? E, enquanto isso, os catastrofistas lá já estavam apontando que, de uma certa maneira, a democracia brasileira, quer dizer, o Chico de Oliveira, quando ele fala em totalitarismo neoliberal, é um termo forte, quer dizer, o que ele está dizendo o Fernando Henrique racionalizou o neoliberalismo no Brasil de tal forma que até o limite do que que ele estreitou até o limite do que pode ser pensado. E com isso ele está contribuindo para uma anulação da política. Política no bom sentido, política como espaço da liberdade que quebra, vamos dizer assim, a reprodução das estruturas, política revolucionária. Quer dizer, o Chico de Oliveira estava dizendo, o Fernando Henrique, com a sua inteligência que ele reconhecia, quer dizer, está contribuindo para dar um ar de racionalidade numa situação que, no fundo, é irracional, não é? E com isso ele está simplesmente anulando a própria política.
ou seja, anulando a própria possibilidade de qualquer democracia, mesmo uma limitada. É totalitarismo neoliberal, não dá nem para falar de democracia liberal. Ele falou isso em 97. Imagina. E depois ele vai desdobrar isso, como a gente sabe, numa crítica radical do próprio PT. Não é? Idem para o Paulo Arantes, que também vai, ao menos, ter o mérito de ter tentado compreender 2013, antes de julgar como um levante reacionário das classes médias, como foi a resposta usual, o que não deixou de ser em alguma medida, mas isso não estava inscrito na história. Em grande medida, acabou sendo o que foi, hegemonicamente, também porque do lado da esquerda houve uma incompreensão completa do que estava acontecendo e, portanto, houve uma reação que talvez foi a pior possível, né? Que é a reação de você simplesmente a empurrar todo mundo que estava ali levantando, ao menos inicialmente, bandeiras que eram legítimas, aí sim empurrar para a direita, para a extrema-direita, claro. Se a esquerda hegemônica está dizendo que a gente é um bando de reacionário contra o progresso, contra tudo de bom que eles fizeram, talvez o outro lado tenha alguma razão. Claro que a coisa é muito mais complexa, não é? Coloquei aqui em termos de uma reflexão racionalizada, mas um pouco a lógica é mais ou menos essa. Não é? Então, eu diria que esses autores, não por acaso, do ponto de vista do nosso presente, aí, quando a gente relê, porque isso também é algo que eu não tenho nenhum problema em confessar, quer dizer, toda essa reconstrução que eu faço desse capítulo da história intelectual e política brasileira, paulista, mas também brasileira, não é? Ela é feita desde um presente, que é o meu presente. Ela tem o seu interesse, tem a sua tomada de posição. Isso em si não é um problema. A questão é se os argumentos que eu construo se sustentam ou não a partir dessas tomadas de posição, não é? Então, no limite, um pouco a minha ambição de fundo, se vocês quiserem, foi um pouco repensar toda essa tradição a partir dos dilemas do nosso presente, a partir de um presente que ainda é o presente dessa geração intelectual, mas que de alguma maneira não é mais exatamente o mesmo. Não é? Então, o que é essa geração que ainda é muito próxima a gente, alguns ainda estão vivos, ativos, mas o que ela pode nos ensinar como ponto de partida, jamais como ponto de chegada. Não é? Porque aí o limite, que é um limite que, do meu ponto de vista, a gente precisa superar, quer dizer, é que esses autores, e eles reconhecem, o Roberto Schwarz reconhece isso, diz, agora, daqui para frente, o que eu posso fazer daqui é fazer esse diagnóstico crítico, negativo, e daqui para frente são vocês que podem ou não tirar alguma coisa daí à luz do que acontece na prática, vamos dizer assim. Não é? Então, o limite deles é que eles fizeram um diagnóstico crítico da democracia brasileira, do regime de 88, como você colocou, que nos permite aprofundar essa crítica, sobretudo no contexto dos últimos 10, 12 anos aí que a gente, com todas as transformações que a gente conheceu e que a gente continua a conhecer, não é? Mas é claro que o limite foi de que, até por uma questão geracional, talvez, isso acaba pesando, não é? Um limite, o que eles conseguiram fazer foi organizar o pessimismo, de alguma maneira, como diria o Benjamin, organizar uma resistência crítica, negativa, diante da maneira como se assumiu o nosso Brasil neoliberal. Não é? Mas talvez eles não tenham tido a capacidade, acho que não é uma questão de capacidade, mas a mesma possibilidade, a condição, isso envolve várias variáveis, né? A condição para conseguir extrair desse processo perspectivas culturais e políticas alternativas, de uma perspectiva hegemônica, de uma hegemonia alternativa, no sentido de uma construção de uma hegemonia
alternativa, capaz de apresentar um outro projeto de sociedade e capaz também de apontar como chegar lá. Né? Acho que aí, daí, de fato, das gerações subsequentes a eles, da nossa geração, das gerações que estão vindo, levar essa tarefa adiante. De fato, aí eles próprios não nos ajudam muito e talvez nem poderiam pela condição em que estavam, em que estão, em alguma medida. Fábio, Damara, ótimo, acho que muito bem abordado essa reflexão sobre o regime de 88. Eu queria colocar uma última questão para a gente fechar, pegando esse gancho com que você está colocando de, assim, né, um pouco os desafios colocados. E aí eu queria trazer um texto do Robert Schwarz, a gente falou bastante dele, e é um autor muito importante aí no livro inteiro, né, que foi um texto que ele escreveu em, acho que 2022, sobre o Trotsky e a tese do desenvolvimento desigual combinado na Folha. Acho muito interessante esse texto, né, inclusive ele trazer essa temática, né? Ele está fazendo escritos mais estéticos, outros, mas nesse texto ele trouxe claramente o Trotsky e essa tese. E eu queria trazer ela para a gente pensar justamente o contexto atual, porque olhando um pouco as consequências, né, até o impacto que a gente vê, em algumas universidades, talvez até uma perda de força do marxismo, né, dessas teses, da reflexão capital, etc. Agora, o interessante é que coisas que estavam sendo debatidas, que você pegou ao longo do livro, né? O desenvolvimentismo da CEPAL, as teses do PCB, né? O stalinismo, e os debates de desenvolvimento mais em geral, eles estão aparecendo agora, só que acho que é engraçado, né? De um ponto de vista, o desenvolvimentismo atual, ele é muito mais light, né? Muito mais influenciado pela cisnâmica da Frente Ampla. Só que debates mesmo, a reforma agrária, a dívida pública, imperialismo, mesmo debates estruturais do país, a gente vê pouco. E, ao mesmo tempo, vem mesclado isso com uma certa crítica ao progresso, que está distante do Walter Benjamin e mais próximo, digamos assim, do Foucault. Algumas acepções decoloniais, enfim, que a gente vê na universidade, uma espécie de pós-marxismo que vai nessa direção. E, por outro lado, né, as antigas teses do PCB, elas não aparecem da mesma forma, mas a gente vê uma revalorização estranha, né, talvez pela via do Domênico Losurdo, outros intelectuais, valorizando o próprio Stalin mesmo, o stalinismo, uma ausência de crítica sobre o que foi aquele processo, ou então uma visão de que a China agora é o baluarte do comunismo, vai um pouco por aí. Então, o engraçado volta um desenvolvimentismo muito mais light e afastado de questões estruturais, um Foucault que vai entrando aí um pouco, né, onde o marxismo vai perdendo força, e o stalinismo que ganha, inclusive com youtubers e tal, um novo setor da juventude. Nesse contexto, que eu queria até relembrar esse texto do Schwarz e colocar para você e terminar com essa questão. Não se torna decisivo a gente resgatar as concepções do desenvolvimento desigual combinado? Até porque nesses autores você enfatizou esses três que a gente estava falando, né, o excesso de negatividade, digamos assim. Mas talvez o Trotsky, em particular para o Chico de Oliveira e para o Schwarz, foi um autor muito importante, né? Então, não seria agora, nesse contexto e com esses desafios que a gente tem, resgatar o desenvolvimento desigual combinado e ligar, inclusive, com a perspectiva, né, não como uma interpretação teórica, mas, digamos assim, o desenvolvimento desigual combinado é a revolução permanente, ou o Marx da crítica ao fetichismo e o Marx da luta de classes. Não é um pouco o desafio que a gente tem, enfim, como uma consideração para você falar um pouco mais assim, né, o que está por vir, o que a gente tem que fazer à luz dessas críticas que a gente herdou? Não, eu acho que você tem total razão, quer dizer, é muito interessante como essa perspectiva do desenvolvimento desigual e combinado tá sempre presente, sobretudo nos melhores autores dessa tradição, né? No Chico de Oliveira, no Robert Schwarz, que mencionam explicitamente. O Chico de Oliveira, por exemplo, na crítica à razão dualista. E o Robert Schwarz também, de certa maneira, está sempre presente essa ideia do vínculo do Brasil com o conceito global das nações. É por isso, não por acaso, que, como a gente conversou, ele vai enfatizar a herança caio-pradiana, não é, dessa dimensão.
não é desse, como se ele tivesse visto também no Caio Prado, que não usava esse termo, era do Partido Comunista, não é? Mas tivesse uma análise ali também em termos de desenvolvimento desigual e combinado, né? Muito interessante o Roberto Schwarz ter escrito esse textinho recente, né, sobre o Trotsky, salvo engano, ele foi publicado aqui em 2022, como você disse, mas salvo engano, ele tinha escrito originalmente a pedido, não sei se da New Left Review, ou posso estar enganado agora, mas a pedido na época dos 80 anos da morte do Trotsky, acho, 2020. Né? 2020. Então, mas é interessante ele ter se voltado nesse momento, né? Porque, de uma certa maneira, é um reconhecimento da importância dessa reflexão. Né? E eu acho que ela tem, para responder a sua questão, essa ideia de desenvolvimento desigual e combinado, ela tem diversas implicações, digamos. Uma implicação que a gente pode dizer teórica e outra política, as duas evidentemente ligadas, quer dizer, que é vinculada à ideia de internacionalismo teórico, no sentido de que não se compreende, ainda mais, eu diria, um país como o Brasil, quer dizer, que nasce como uma colônia, que, como diria o Caio Prado, é uma vasta empresa mercantil para servir o capitalismo em ascensão, né? O capitalismo mercantil ainda, na época da acumulação originária do Marx, não é? Então, esse Caio Prado, quer dizer, esse internacionalismo teórico, a gente pode identificar mesmo no Caio Prado, é fazer esse esforço, sobretudo num caso como o Brasil, de mostrar como uma coisa está vinculada à outra. E isso é interessante porque, inclusive, nos dá voz nesse debate. Quer dizer, valoriza a crítica feita da periferia do capitalismo. Então, uma coisa está vinculada à outra. Então, internacionalismo teórico. Mas também, e isso nos faz falta hoje, aqui eu já vou direto para mais diretamente para a sua questão. Quer dizer, um internacionalismo político. Não no sentido, que eu acho que o Roberto Schwarz é importante, não no sentido de simplesmente deixar de lado a reflexão sobre a questão nacional, sobre a periferia, sobre o anti-imperialismo e assim por diante, evidentemente. Estamos falando de desenvolvimento desigual e combinado, quer dizer que há uma estruturação hierárquica do conceito das nações, e é preciso levar em conta na hora de discutir cada país especificamente, né? Evidentemente. Mas agora, o internacionalismo político no sentido de entender que as formações sociais específicas se vinculam, se sobredeterminam umas às outras, e as lutas de classes internas a cada país também dependem umas das outras. Eu digo que isso um pouco está em falta, porque, como você disse, hoje há, de uma certa maneira, o próprio governo, os governos Lula e Dilma também contribuíram para isso, uma certa ressurgência, uma perspectiva desenvolvimentista bastante light, né? É como se a gente se contentasse com alguns acréscimos desenvolvimentistas dentro de um horizonte geral que ainda é o neoliberal. Não é? Então, isso se colocou, mas voltou com força, inclusive no plano intelectual, político, mas também intelectual. Não é? A gente pode pensar, e aqui personagens que são inteligentíssimos, que acho que contribuem com o debate, mas a gente pode pensar no André Singer, no Armando Boito, quer dizer, que fazem análises nesse sentido dos governos do PT, com diferenças, não é? Mas ambas que vão um pouco nessa linha, sem falar do neodesenvolvimentismo, do novo desenvolvimentismo, todo esse debate, o Bresser Pereira e assim por diante. Não é? E uma das coisas que coloca problema nessa abordagem, aí de novo, no plano teórico e no plano político, é que no plano teórico há uma visão que acaba considerando apenas as condições internas da sociedade brasileira. Não é? Como se a gente, sobretudo hoje, como se o Brasil não fosse um pedacinho ali do latifúndio global, o pedacinho que nos cabe do latifúndio global do capitalismo. É como se essas coisas não tivessem vinculadas, e, portanto, como se fosse possível, tal como talvez fosse nos anos 50, um processo de estímulo interno a uma reindustrialização, e isso geraria um aquecimento da economia, crescimento de 5% ao ano, a gente aumenta os programas sociais sem entrar em conflito.
E, quer dizer, não precisa aí confrontar, que foi o que de alguma maneira fez o Lula, sobretudo no segundo governo dele, num contexto muito favorável e que ele conseguiu fazer com os limites que a gente conhece. Agora, a questão é que hoje nem isso dá para fazer. O Brasil vive um conflito distributivo há muito tempo. E com conflito distributivo é luta de classes, quer dizer, cada um brigando pelo tempo de trabalho, pelo quem vai pagar o déficit, quer dizer, tudo isso. Então, é uma visão que é anti-internacionalista na medida em que ela compõe uma possibilidade de desenvolvimento pensando apenas nas características internas do Brasil, não é? E ela não é internacionalista no sentido político, porque ela tende a recair numa posição nacionalista, não é? E tende a valorizar, por isso, quaisquer posições nacionalistas que entram em conflito em algum momento, mesmo que só no discurso, com o imperialismo norte-americano. Quer dizer, é como se os nossos inimigos, se transformassem em amigos. Quer dizer, por isso é que muito desse pessoal apoiava o Bashar al-Assad, ou enfim, China hoje nem se fala, se transformaram, como a gente sabe, olham para a imagem do Putin e veem um Stalin, como se uma coisa fosse melhor que a outra também, mas enfim. Então, quer dizer, isso tudo também revela uma posição campista, como a gente diria, que como se tivesse dois campos, é preciso escolher um. Então, é OTAN e Rússia, claro, tem que escolher a Rússia, porque é menos pior, pelo menos não é os Estados Unidos, né? E assim por diante. E isso é um problema. Então, eu acho que a atualidade da ideia de desenvolvimento desigual e combinado se liga à atualidade de uma perspectiva internacionalista no momento em que não só, como você disse, não só a esquerda, que de alguma maneira já havia abandonado qualquer perspectiva nesse sentido, mas uma parte também da esquerda que se pretende revolucionária está retomando essas perspectivas, não é? Está um pouco voltando a debates que deixam de lado essa perspectiva mais internacionalista. Você mencionou o Domênico Lossurdo, eu acho que a presença do Domênico Lossurdo, sem querer tirar os méritos dele, faz uma crítica muito interessante ao liberalismo, por exemplo, não é? Mas a presença do Domênico Lossurdo é bastante sintomática, eu acho, desse espírito do tempo na esquerda brasileira. Né? E aqui eu acho que é uma coisa que tem uma singularidade brasileira, não que isso não ocorra em outros lugares, mas me parece que é particularmente forte no Brasil, porque o Lossurdo ele faz uma operação intelectual e política que é muito sedutora para alguns setores. Mas eu diria, aqui, peço perdão se alguém se sentir incomodado, mas eu tenho que dizer, para mim é desonesta, intelectual e politicamente. Por que eu quero dizer isso? Quando ele fala do marxismo ocidental, por exemplo. O que é marxismo ocidental para ele? O Perry Anderson faz uma análise um pouco simplificada, mas ele pelo menos diz lá quem são, né? que é o marxismo pós-derrota e assim por diante. O Domênico Lossurdo, ele dá a entender que marxismo ocidental, primeiro, é tudo aquilo que ele não gosta. É tudo aquilo que não é o marxismo com o pé no chão para ele. O marxismo realista, supostamente realista. E o marxismo que leva em conta o terceiro mundo. Né? Então, para ele, o marxismo ocidental é desde o Trotsky até o que o Perry Anderson chama o marxismo ocidental mesmo. E não só, no fundo, tem um argumento de fundo antissemita ainda. Porque, no fundo, o que ele está falando é esse monte de judeu que nunca tiveram pátria, e, portanto, são tudo internacionalista, abstrato, porque, no fundo, é isso que ele fala. Esse pessoal é tudo maximalista, revolução permanente, quer dizer, querem tudo de uma hora para outra, quer chegar no comunismo agora, dizer, são internacionalistas e, portanto, como ele contrapõe, não levam em conta as especificidades do terceiro mundo. Então, é gente que vive no mundo do sonho e que nunca vai ter a capacidade de ter uma política realista, sobretudo nos países do terceiro mundo. Veja, a gente pode julgar caso a caso se de fato, para mim, há uma parte, talvez, da tradição trotskista que tem um internacionalismo abstrato. A gente pode discutir isso é legítimo. Só que ele coloca tudo no mesmo saco, não é? E ele faz isso para quê? Para legitimar um suposto marxismo oriental ou não ocidental, que ele sim é pé no chão, ele sim apoia as lutas de libertação nacional, e como ele é pé no chão, ele não tem problema que vários desses países que passaram por lutas muito interessantes de libertação nacional se transformarem em ditaduras.
Por exemplo, no caso argelino, uma ditadura do Partido Único, que uma das primeiras coisas que fez foi eliminar os dissidentes da própria esquerda, não é? Porque, quer dizer, para eles, isso é realismo político. Não é? Não tem nenhum problema de dizer que um país como a China é socialista, quando é um país que passa ainda que um pouco menos do que antes, mas por uma brutal superexploração do trabalho. Não é? Quer dizer, por que a China as manufaturas são tão mais baratas e que os Estados Unidos importa tanto, já que consome tanto e não tem taxa de poupança suficiente para produzir tudo internamente? Por que chega tão barato assim? Não é do nada. Quer dizer, se tem uma calção intelectual e política para considerar isso aí como socialismo, o Domênico Lossurdo vem contribuindo muito para isso e através, claro, de figuras que acabam reproduzindo isso, como se fossem análises as mais rigorosas possíveis e, no fundo, é uma análise que não para em pé, entendeu? Que não tem, e que tem, sinto muito dizer, mas aí não tenho também nenhum problema em dizer isso, que é desonesto. O Domênico Lossurdo tem uma desonestidade intelectual, sobretudo na maneira como ele fala do marxismo ocidental, maneira como ele fala do Trotsky, quer dizer, mais próximo só faltava ele reproduzir o mito do trotskofascismo lá, do stalinismo dos anos 30, sem falar do elogio direto à figura do Stalin, né, que é o grande realista, o grande gênio político que derrotou o nazismo. Ora, vale lembrar que o Stalin, em 1939, esse é outro ponto que acho que vale ressaltar para a gente terminar, porque isso é utilizado como propaganda da Rússia, como motivo para a invasão da Ucrânia, a luta contra o nazismo. E claro que ele fala isso por causa da Segunda Guerra, mas vale lembrar que o Stalin fez um pacto com o Hitler em 1939 e que ele só acreditou que o Hitler, de fato, que a Alemanha nazista tinha invadido a União Soviética quando, de fato, ela invadiu. Muita gente já estava dizendo a ele que eles iam invadir, e ele disse, jamais, eu fiz um pacto com o Hitler. Isso aí é coisa do Churchill e dessas democracias liberais que querem colocar a União Soviética na guerra. Quer dizer, então, ele virou o suposto herói da luta antinazista só depois disso, e a contragosto, vale dizer. E ele não é herói coisa nenhuma. Herói foram os 25 milhões de russos, ucranianos e soviéticos em geral, homens e mulheres, que deram a vida para derrotar o nazismo. Esse sim a gente pode agradecer até hoje pela derrota do nazismo, não esse personagem que nem esteve na linha de frente. Maravilha, Fábio. Não, acho que muito boa essa última resposta. Acho que fechou bem, né, os desafios que a gente tem, essa retomada do desenvolvimento desigual e combinado, e inclusive dessa perspectiva internacionalista, né? Até porque a direita, a burguesia já percebeu que tem que se organizar dessa forma. Sempre perceberam, mas isso está ficando cada vez mais explícito, né? Surge até uma internacional reacionária, e acho que cada vez mais necessário as novas gerações, tanto intelectuais, né, jovens, se engajarem para pensar a transformação, pensar a revolução e retomar essas teses que você tão bem colocou, inclusive essa importante crítica ao stalinismo. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Eu queria agradecer novamente ao professor Fábio Querido. Foi uma aula aqui sobre a intelectualidade paulista e muitos temas interessantes também para a gente pensar a nossa realidade contemporânea. Não sei se você quer fazer alguma última consideração, Fábio, para a gente finalizar. Não, eu quero só agradecer mais uma vez, foi um prazer agradecer a você, Yuri, prazer estar aqui com você, a gente se conhece, acompanha o seu trabalho também, agradecer a Camila que cuidou aí dos contatos, da produção. Para mim foi um prazer estar aqui, acho que a gente discutiu, fez um debate bem interessante, espero que o pessoal goste também, que pelo menos estimule a pensar. Evidentemente não precisa estar de acordo comigo, mas se estimular a pensar contra mim já está bom, já é um pouco, acho que isso que serve esses debates intelectuais, a luta de ideias, e assim que a gente vai avançando também, não é? Que é o que a gente precisa fazer hoje. Maravilha. Então é isso. Queria agradecer também toda a nossa audiência, a Camila que está aqui ajudando a gente, e convidar todo mundo a acessar o casamarx.com.br, é a nossa campanha financeira para a gente continuar fazendo esses programas e tendo as iniciativas do Instituto Casa Marx. Obrigado, gente.